Lucas 20, a partir do 27, o título diz assim: os saduceus e a ressurreição. Nós de manhã explicamos que estamos na semana da paixão, na semana em que Jesus vai ser traído, crucificado, e que os seus adversários, os líderes religiosos, estavam tentando conseguir um motivo para acusar Jesus e matá-lo. De manhã, eles fizeram uma pergunta acerca de dinheiro. Jesus, é lícito pagar tributo a César? E agora à noite, nós vamos ver uma outra pergunta. Então, de manhã, eles fizeram uma tentativa, não conseguiram, e agora eles vão fazer uma outra tentativa. De manhã, foi um grupo que tentou Jesus. Eram os herodianos, junto com os escribas. Agora serão os saduceus. É isso que a gente vai meditar nessa noite. Mais uma tentativa de matar Jesus e uns ensinamentos muito interessantes nessa passagem. Vamos ler? 27 e 28 diz assim: chegando alguns dos saduceus, homens que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morreu o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixar filhos, seu irmão deve casar com a viúva e suscitar descendência ao falecido. Vamos parar aqui. Os saduceus, como o próprio texto diz, não aceitavam ou não acreditavam na ressurreição. Eles criam apenas na lei escrita, e de forma muito especial eles criam em Moisés, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Eles não acreditavam em tradição oral e não acreditavam em nada que vinha depois de Moisés. Até acreditavam em alguns pontos isolados. Eles não acreditavam na eternidade da alma, na imortalidade da alma, acreditavam que a alma morre junto com o corpo. E era um grupo religioso, eram os saduceus, era um grupo responsável pela direção do culto nas sinagogas, pela religião judaica, e apesar de não ser um partido como os fariseus, eles também estavam satisfeitos com a vida que levavam. Eram líderes religiosos, tinham um grande apoio financeiro dos ricos daquela época, eram considerados como pessoas de destaque na sociedade, então estavam satisfeitos com a vida que viviam. E Jesus vinha, mais uma vez, incomodando esses grupos religiosos com a sua pregação. Apesar de terem grandes diferenças, os fariseus e os saduceus, você vai ver isso no decorrer da pregação, em determinados momentos eles se uniam, justamente contra Jesus, porque Jesus abalava a segurança, a comodidade, a posição, o dinheiro que eles ganhavam. Jesus estava abalando todo o sistema religioso, lucrativo e financeiro da época. Então eles, apesar de serem opostos, fariseus e saduceus, eles vão se unir contra Jesus, e esse é o caso que a gente vai perceber aqui. Primeiro os fariseus tentaram, os escribas, contra Jesus, agora os saduceus entram para tentar contra Jesus também. Eles estão ali se revezando contra o Filho de Deus, justamente porque Jesus reivindicava ser o único caminho, a verdade e a vida. Jesus trazia à luz a hipocrisia e os maus desejos do coração daquele povo, que era apenas lucrar, que era apenas enriquecer, que era apenas oprimir o povo, e aí eles ficavam revoltados, sem contar que Jesus arrastava multidões, sem contar que Jesus, o texto dizia que a palavra dele tinha poder, que ele fazia milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e isso era também muito revoltante, e trazia inveja e ira contra Jesus. Então, como eu disse, de manhã, a pergunta sobre política e economia fracassou. A pergunta foi: Jesus, é lícito pagar tributo a César? E Jesus dá uma resposta aonde eles ficam sem ter o que dizer. Agora a pergunta vai ser teológica. A pergunta vai ser no âmbito da Bíblia, no âmbito da vida eterna, no âmbito do porvir. Então eles se colocam diante de Jesus, prontos para triunfar sobre Jesus, e vão tentar expor a crença da ressurreição como se fosse algo ridículo. E aí, sem perder muito tempo,
mas eu não preciso também perder muito tempo em falar que nos dias de hoje, diante da nossa sociedade, diante dos grandes pensadores, diante dos filósofos, se você for apresentar a sua crença na doutrina da ressurreição, eles vão dizer que você é louco, que você é bitolado, que você é ignorante, que você não pensa direito, que você não está bem da razão, que isso que você está falando é algo imaginário. Então não mudou muito, mas naquela época esse grupo vai tentar fazer isso, expor que a doutrina da ressurreição corporal era ridícula, que não tinha fundamento, e eles vão usar de uma artimanha muito dura, eles vão ser mesmo maliciosos no que vão fazer. Moisés, a lei de Moisés, existia a lei do levirato. O que era isso, pastor? Quando um irmão falecia e não deixava descendente, não dava continuidade à sua linhagem, era lei que o outro irmão dele, que ainda estivesse vivo, deveria casar com aquela viúva e dar continuidade na árvore genealógica, na linhagem daquele irmão falecido. Isso era tão... fazia tanta parte da lei, era tão rígido, que numa determinada passagem, não me recordo agora com exatidão, um irmão se casa com a viúva de seu irmão. E o texto diz que toda vez que ele ia ter relação com aquela mulher, ele evitava engravidá-la. E assim sendo, não deu o que deveria dar, que era continuidade no nome do seu irmão. O texto diz que ele veio a morrer, porque aquilo era considerado pecaminoso. Então era uma lei de Moisés, era uma lei até nos dias de hoje complicada de se entender, mas naquela época fazia sentido por causa da perpetuidade do nome, das gerações, das tribos e de tudo mais que envolvia o Antigo Testamento. Então, diante dessa lei, os líderes vão tentar agora pegar Jesus nessa lei, porque vão tentar associar esse mandamento com a ressurreição, e a gente vai ver já já. Antes de entrar na questão da pergunta que eles vão fazer, eu quero chamar a atenção dos irmãos para um caso também que eu já tenho falado por várias vezes aqui na igreja. Perceba o perigo de homens que não temem as Escrituras, ou homens que distorcem as Escrituras, liderar a igreja. A gente está falando aqui de líderes da igreja de Israel, e eles eram aquilo que a gente conhece hoje como os liberais dos dias de hoje. Eles não criam em vida após a morte, eles não criam em ressurreição, eles não criam na imortalidade da alma, eles não criam em anjos e demônios, eles não criam, ou seja, em situações que são pilares da fé cristã, são verdades inegociáveis. Então, trazendo para os dias de hoje, a gente tem que tomar cuidado quando a igreja evangélica, ou seja lá qual igreja que for, que se diz evangélica, é liderada por homens que desacreditam de toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Você conhece um pastor ou um líder evangélico quando ele é liberal, quando ele é herege, quando ele caminha para a relativização da Bíblia, quando ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ele vai dizer, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas contém tanta coisa errada também, então a Bíblia não é a palavra de Deus. Então, essa questão de liberalismo, essa questão de incredulidade, essa questão de hereges assumirem a liderança da igreja não é de hoje. Talvez hoje você ligue a televisão, talvez hoje você conheça alguns relatos e fique assustado, mas desde aquela época já era extremamente terrível. Líderes que deveriam crer na palavra de Deus e não acreditavam na palavra de Deus totalmente. Pelo contrário, faziam uso dela de forma distorcida para beneficiar a si mesmo. Então, cuidado que hoje a gente tem vivido isso com muita frequência. Líderes religiosos que não acreditam naquilo que pregam. Eu costumo dizer que a maioria desses líderes que a gente vê na televisão, que são a favores da teologia da prosperidade, que defendem algumas coisas absurdas, que defendem coisas que Jesus não defendeu, eu costumo dizer que eles não creem mais. Se um dia acreditaram, hoje não acreditam mais. Porque é impossível que alguém creia em Jesus como o único e suficiente Salvador, é impossível que alguém tenha o Espírito Santo nele, é impossível que alguém tenha temor e tremor diante de Deus e consiga distorcer a palavra de Deus sem temer. É impossível. A pessoa, para chegar a esse ponto, ou ele deixou de crer, ou ele nunca creu, ou ele hoje está totalmente tomado por Satanás, a ponto de não temer usar a palavra de Deus, o sacrifício de Jesus,
para manipular e usar das pessoas. Então, cuidado com isso, isso não é novo. Mas vamos lá para a pergunta, 29 até o 33. Do 29 ao 33 diz assim: ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também desposaram a viúva. Igualmente, os 7 irmãos não tiveram filhos e morreram. Por fim, morreu também a mulher. Esta mulher, pois no dia da ressurreição, de qual deles será a esposa? Porque os 7 a desposaram, ou seja, os 7 casaram com ela. Como eu disse no início, a pergunta era maliciosa, astuta e extremamente capciosa, porque, para começar, ela era improvável. Bastava dizer, se esses homens tinham uma dúvida honesta, bastava dizer que aquela mulher teve 2 maridos, 2 irmãos, mas de propósito, para trazer Jesus e a crença da ressurreição ao ridículo, para constranger Jesus, eles exageram e dizem: olha, teve 7 irmãos casaram com essa mulher. E aí, como é que vai ser na ressurreição? Então, essa representação deles era absurda, era injusta, era maligna, porque primeiro eles nem acreditavam na doutrina da ressurreição, eles estavam apenas ridicularizando ela e fazendo-se de crentes nela, dizendo que queriam tirar uma dúvida, mas na verdade, assim como de manhã, eles queriam colocar Jesus num beco sem sair. E aí, embora Jesus acreditasse na doutrina da ressurreição, Jesus nunca disse como seria o estado conjugal das pessoas na vida eterna. Jesus nunca disse como seria o estado da relação entre homem e mulher na vida eterna, certo? E aí Jesus vai esclarecer isso já já para a gente, e a gente vai perceber que esse espantalho, que essa imagem ridícula, que essa suposição muito improvável, vai ser destruída e derrubada por Jesus com uma explicação muito clara e mostrando que o problema não estava na doutrina da ressurreição, mas sim na distorção e na suposição que esses homens estavam fazendo com o intuito de pegar Jesus. Lembre que de manhã a gente lê um texto que dizia assim: subornaram emissários que se fingiam de justo para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição. Então esses homens estão ali de forma totalmente demoníaca, eles foram subornados, eles estão infiltrados, se fazendo de justo e fingindo perguntas, fingindo dúvidas. Tem que dar imposto para César ou não tem? Como é que é essa questão do casamento? Como é que é a vida eterna? Mas todas essas perguntas tinham o intuito de matar Jesus. Mas claro, Jesus utilizou dessas perguntas para nos trazer luz àquilo que até então poderia estar nebuloso. De manhã a gente falou da nossa relação entre crente e o Estado, entre o crente e os impostos, entre crente e as obrigações para com o governo. E agora a gente vai entender como é a relação na vida eterna entre casais. Vamos lá? 34 ao 36 diz assim: então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo os filhos da ressurreição. Vamos parar aqui. Em sua resposta, Jesus rapidamente já começa a afirmar e a lançar por terra tudo aquilo que os saduceus diziam não haver. Ele diz que existe vida após a morte, ele diz que existem anjos, ele diz que existe ressurreição. Ele afirma desde já tudo aquilo que eles diziam que era balela, que era mentira. E aí Jesus diz assim: olha, aqueles que são havidos por dignos de alcançar a vida eterna, ou seja, aqueles que são encontrados com a justiça de Cristo, aqueles que não pelos seus próprios méritos, mas por causa do sacrifício de Cristo, são pela graça alcançados e são levados à vida eterna, eles vivem eternamente com Deus, e lá não é mais necessário o casamento. Não é necessário casamento, porque agora eles são como anjos, são como filhos de Deus, e não há mais essa necessidade, pois anjos não casam, não se dão em casamento. Não há mais necessidade. E aí é legal também que o texto faz uma relação muito legal, que ele diz assim:
pois não podem mais morrer. Ou seja, não há necessidade mais de perpetuação da raça, não há necessidade mais de manter a linhagem genealógica, não há mais necessidade de cumprir aquele mandamento do Gênesis, crescer e multiplicai. Essa semana, infelizmente, alguns cristãos se deixam levar por algumas bobagens culturais, sabe, por algumas ideologias que não são cristãs, queridos, sabe? E aí essa semana eu escutei alguns cristãos dizer que no Dia das Mães, inclusive alguns colégios estão fazendo isso, né? Estão tirando os dias da mãe. Gente, isso é uma idiotice tão grande que eu fico pensando aonde o ser humano vai acabar, sabe? Onde o ser humano vai parar. Desde que o mundo é mundo, gente, sempre existe gente que não tem mãe. Desde que o mundo é mundo, sempre existe gente que não tem pai. Desde que o mundo é mundo, sempre existe gente que a mãe o abandonou. E talvez eu esteja falando para a gente aqui que viveu isso. E não tem ninguém aqui revoltado, não tem ninguém aqui, quero morrer porque hoje é Dia das Mães. Isso é uma ofensa à minha memória, o Dia das Mães. Mas o mundo chegou ao ponto de dizer que comemorar o Dia das Mães é ofensa. Sabe, esse mundo está ficando muito chato. Esse mundo está ficando, como diz na internet, muito cheio de mimimi. É muita bobagem. Meu irmão, vamos viver, vamos parar com essa bobagem. E aí chegamos ao ponto de alguém dizer que ser mãe é uma imposição cultural. Pode ser, queridos, que algumas famílias digam, né? E aí, quando é que vai vir? Para mim, Pailana, ontem e hoje foi o dia, né? Mas também eu aceito de bom grado, digo, daqui 4 anos está vindo. A não ser que a oração de vocês seja forte e venha antes. Mas o meu propósito é daqui 4 anos. E sabe, isso não é neura para a gente, nunca vai ser. Inclusive temos propósito já definido de adoção. Não é neura para a gente. Se descobrirmos que a Ilana não pode engravidar, ou se decidirmos amanhã ou depois que a gente quer ter um, ou quem sabe não ter. Mas, sabe, queridos, eu entendo o seguinte, não é imposição cultural nenhuma. Para quem é crente, é mandamento. Está no Gênesis, crescei e multiplicai-vos. Está no Gênesis. Filho é bênção, família é propósito de Deus. Mas infelizmente a gente crente, tem deixado essas bobagens do mundo invadir as nossas casas, invadir a nossa filosofia, o nosso pensamento, a nossa mente, a nossa ideologia. E a gente começa a subscrever essas bobagens. Que filho é imposição, que casamento é imposição. Olha, queridos, eu não sei a igreja dos outros. Você não vai ver ninguém aqui, você não vai ver ninguém que sendo oprimido pelo pastor a casar. Não vou oprimir ninguém. Pelo contrário, acho que está errado quando pastores obrigam jovens a casar e daqui a pouco o casamento acaba. Você não vai ver o pastor aqui obrigando ninguém a ter filho, meu irmão. Por mais que eu queira ver mais crianças aqui cantando na frente, mas é tudo no tempo de Deus. E as coisas vão andando, né? Esse dia eu estava pensando, daqui a pouco Catarina está grande, Helena está grande, o Fernando está grande. Mas quando eles estiverem na idade dos que cantaram aqui na frente, os que cantaram aqui na frente estão maiores, não dá jeito. A não ser que o pessoal que vire coelho e faça muitos filhos, a gente nunca, a não ser que a igreja cresça muito, a gente não vai ter muitas crianças aqui na mesma faixa etária, as coisas vão andando. Mas a gente tem vivido tempos assim, tempos em que as pessoas não acreditam mais na palavra de Deus, sabe? E começam a encher de bobagem a vida cristã, sabe? Então, pare com isso, queridos. E aí, voltando para cá, se você está dizendo, olha, no céu não há necessidade de casamento. No céu não há necessidade de ter filhos. No céu não há necessidade de continuar o mandamento que eu vos dei no Gênesis. Porque no céu vocês já serão glorificados. No céu a minha igreja estará completa, formada, e no céu não vai mais haver essa necessidade. Então Jesus já começa a colocar por terra a pegadinha que tinham feito a ele. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz o seguinte, que a morte põe fim ao casamento, que é uma relação para esta vida. Então a morte põe fim ao relacionamento entre homem e mulher, que é um relacionamento para esta vida. Mas pense, a morte também, ela põe fim ao relacionamento entre marido e mulher, mas dá início ao relacionamento eterno entre o noivo e sua noiva, entre Cristo e sua igreja, entre nós e o Pai. Eu sei que dói. Eu, quando estava estudando esse texto, confesso, querido, eu falei assim, poxa, como é isso? Estou gostando tanto desse negócio de ser casado. Como que é esse negócio? Aí eu peguei vários autores, eu já tinha uma ideia do que eu acreditava acerca disso. Liguei para o seminarista Rodrigo, que nos ajuda aqui, e falei, Rodrigo, como é que a gente pensa sobre isso? Aí conversamos e chegamos a essa conclusão. O casamento, eu canso de falar isso aqui, é uma tipificação
do casamento entre Cristo e a sua igreja. Ele é o noivo, nós somos a noiva. O que a gente deve viver entre marido e mulher hoje é a representação do que viveremos plenamente na glória. Então, o Hernandes Dias Lopes, ainda citando ele, diz assim: marido e mulher são uma só carne, mas não uma só alma. Quando chegarmos no céu, as nossas almas serão independentes e adorarão ao Deus de forma independente. Nosso único vínculo, nosso único afeto, o nosso único prazer total estará em Deus. Mas deixe-me fazer algumas colocações naquilo que creio e entendo ser o pensamento bíblico acerca disso. Eu creio fielmente, biblicamente, que no céu nós lembraremos uns dos outros. Lembraremos de quase tudo que aconteceu. De tudo. Claro, vou dar uma resposta lógica, porque não vou ficar citando versículos aqui, mas depois poderíamos fazer, e acho que eu já fiz isso aqui numa escola dominical. Mas eu desde antes de ter uma certeza teológica sobre isso, eu sempre pensei acerca disso da seguinte maneira: não faz sentido, se eu chegar no céu, que eu não lembrar quem Jesus foi, quem Jesus fez, quem Paulo é, quem essa igreja aqui é para mim, quem os irmãos são para mim, o que essa igreja foi na minha vida, o que os meus irmãos são para mim, a diferença que vocês causaram na minha vida. Não faz sentido. Já imaginou Paulo chegando no céu falando: opa, quem sou eu? O que está acontecendo aqui? Aí Jesus diz: sou eu, Paulo. Jesus, quem é você? Te salvei, Paulo, você está no céu. Salvou de quê? Que céu é esse? Não faz sentido, é uma coisa louca, ilógica, ridícula. Aí Jesus teria que explicar de novo para a gente o sacrifício de cruz. Jesus teria que nos lembrar de novo do lamaçal de pecado que Ele nos tirou no céu, da vida miserável que a gente vivia no céu. Jesus vai ter que trazer isso à nossa memória? Não, nós já lembraremos de tudo. Mas concordo também que, de acordo com a maioria dos teólogos, eles dividem os sentimentos que a gente tem em 3 tipos de amor. Eles dizem que existe o amor eros, que é o amor entre marido e mulher, o amor sexual; um amor filos, que é o amor entre irmãos, o amor que a gente tem entre os nossos queridos; e tem o amor ágape, que é o amor de Deus derramado sobre as nossas vidas. E a maioria dos teólogos dizem que lá no céu, o único amor que vai superabundar e tomar conta de todos os crentes será o ágape. Então, não vai haver amor eros. Então, eu não vou amar mais a Ilana do que o Rogério, do que a Andréia, do que o Guilherme, do que o Ricardo, porque o amor ágape vai sobrepor os demais amores que aqui na terra correspondem ao amor de Deus: o amor filos, amor entre irmãos, e o amor eros, que é o amor entre marido e mulher. Mas lá amarei a todos de forma igual, mas lembrarei, creio eu, de tudo quanto se deu aqui. Mas não vai haver essa diferença de sentimentos de uns para com os outros. Teremos uma grande família, o noivo será Cristo e todos nós seremos noiva de Cristo, corpo de Cristo, igreja. Mas creio que lembraremos de tudo, certo? Queria só fazer essa colocação para que a gente não fique com essa dúvida, porque sei que muitos pregam diferente disso. Não creio nisso, não creio que teremos amnésia no céu. Lembraremos de cada experiência, lembraremos e diremos para Jesus: valeu a pena, valeu a pena. Olharemos para a nossa vida. Geralmente, o argumento da maioria das pessoas que não gosta desse entendimento que eu estou trazendo é o argumento de que: pastor, mas aí eu vou ficar triste quando eu chegar lá e não encontrar um dos meus familiares. Não vai haver tristeza, porque o amor ágape abundará o coração de todos. Sim, perceberemos que nem todos que são cristãos, que dizem que são crentes, estarão lá. Perceberemos que nem todos dos nossos familiares aqui estarão lá. Mas, duro falar isso, mas nós daremos honra, glória e louvor ao nome de Deus, porque aquilo que a palavra dele diz se cumpriu. Se cumpriu. Somente aqueles que creem em Jesus Cristo serão salvos. É isso. Simples e reto. Não tem para onde correr. Mas aí as pessoas ficam com sentimentalismo: pastor, como é que vai ser isso? Vou chegar lá, meu filho não vai estar lá. Toda honra, toda glória seja dada a Deus. É Ele que salva, é Ele que condena, é Ele que dá a vida, é Ele que tira a vida, é Ele que diz quais são as regras. O jogo é dele, o mundo é dele, e as regras são creiam em Jesus. Então, não vai haver essa possibilidade de haver tristeza, apesar de eu ter ficado meio assim quando pensei que eu não mais seria casado com a Ilana no céu, certo? Sim. Queridos, voltando para cá.
37 e 38. Diz assim: e que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Vamos parar aqui. Aqui tem uma outra verdade teológica muito interessante. Jesus agora, sabendo que os saduceus criam em Moisés e fazem uma pegadinha com ele citando Moisés, o Levirato, Jesus vai em Moisés também e fala assim: olha, me admiram vocês, dizem que creem em Moisés, que conhecem o Pentateuco, que conhecem tudo, que só acreditam naquilo que está escrito. Vocês não lembram do que Moisés escreveu? Não lembram do que Moisés falou quando esteve diante da sarça? Olha, ele se deparou com Deus e chamou Deus do Deus de Abraão, do Deus de Isaque e do Deus de Jacó, porque Deus é Deus de vivos. Ou seja, esses homens estão vivos agora, aguardando a glorificação do corpo, aguardando a ressurreição do corpo. E aqui agora entra outra verdade teológica, queridos, que dói no meu coração quando eu vou num velório, na vontade de subir no púlpito e refutar. Mas aí eu fico com a minha ética, né? Eu fico com pena da família do falecido que está ali e não faço. Mas dói meu coração quando eu vou no enterro e o pastor diz: ah, está dormindo agora. Queridos, isso é doutrina católica, isso é doutrina adventista, isso é doutrina herege. Crente não dorme, vai para o céu direto. É eternidade com Deus. Fecha o olho aqui e abre na glória. O que a gente aguarda é a glorificação do corpo, é a ressurreição dos corpos. A Bíblia diz que o mar, os mares, a sepultura, tudo terá que dar conta dos corpos dos crentes. Vão devolver os corpos, inclusive dos ímpios. Vão devolver. É isso que a Bíblia diz. Não creia nessa bobagem de que está dormindo. Isso, de novo, é doutrina católica, doutrina adventista, doutrina herética. A tradição cristã nunca acreditou nisso. Então, se você já ouviu isso, não creia nisso. Não creia. Poderia citar diversas passagens. A própria passagem, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de vivos. A própria transfiguração do monte, quando aparece Moisés e Elias diante de Jesus. O próprio apóstolo Paulo que diz: olha, eu não sei o que eu quero. Se eu fico nesse corpo, eu produzo frutos para a obra. Se eu morro, eu estou com Deus. Olha, eu estou dividido, Paulo diz, o que eu quero, eu não sei o que eu quero. O próprio Cristo, quando diz para o ladrão da cruz, aí os adventistas distorcem o texto, colocam uma vírgula, botam ponto, dão um jeito deles. Mas Cristo diz para o ladrão: olha, fica tranquilo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas aí os adventistas botam uma vírgula lá e diz que é hoje, te digo, vírgula de novo, enche de vírgula lá um negócio que não tem. Mas Jesus diz: é hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Estevão diz que vê os céus abertos quando está para ser apedrejado, aberto, e Cristo de pé esperando para receber na glória. É assim que funciona, sempre foi assim, sempre foi assim. Em Apocalipse, João diz que quando é elevado aos céus, vê no trono, diante do trono, a alma daqueles que morreram em favor do Evangelho, e eles clamavam por justiça, clamavam no céu, são vivos. Então Deus é Deus de vivos. O que a gente vai aguardar no céu é a glorificação do corpo. Como é isso, pastor? Não sei, já falei isso aqui 20 vezes. Não sei, mas Deus vai nos dar corpos de novo. Vai nos dar. Já expliquei, deve ser parecido com o de Jesus. Ele atravessava a parede, mas ele comia e bebia depois da ressurreição. Ele atravessava a parede, mas ele disse para Tomé: toca aqui, ó, não sou alma penada não. Mas ele tinha ressuscitado. Ele saiu do túmulo com o túmulo fechado. Tinha corpo. Não sei como é que é esse negócio. Quando chegar no céu, a gente vai tirar essa dúvida. Até, né? Aí, de novo, né? Voltando àquilo que eu falei. Já imagina você chega lá, não lembra de nada disso? Pô, como é que eu vou tirar as dúvidas? Não vou ter caderninho lá. Às vezes eu brinco porque a gente anota no caderninho, quando chegar no céu, você pergunta para Moisés, pergunta para Abraão. Não vai ter caderninho, então tem que ter memória. Você vai falar: ó, como é que é esse negócio aí? Como é que Jesus faz a sua parede? Tem que perguntar as coisas, gente. Pô, coisa sem graça, você não puder perguntar, puder lembrar dos irmãos. Então, voltando para cá, a cultura grega, infelizmente a cultura grega tem influenciado algumas igrejas evangélicas e alguns pastores, dizem que o corpo é a prisão da alma, que o corpo é maldito, que o corpo é horrível, que por isso que a gente tem que se autoflagelar, a gente tem que matar o corpo. As pessoas confundem um pouco isso também, quando Paulo diz que nós somos nova criatura, que esse corpo corruptível vai se tornar incorruptível. Mas pense o seguinte:
A cultura judaica, a cultura hebraica, nunca disse que o corpo era maldito. Disse que o pecado tinha feito do corpo um corpo caído. Mas Deus, quando manda o seu filho, manda com o corpo. Se o corpo fosse algo maldito, se o corpo fosse a prisão da alma, para que Deus ia dar um corpo ao seu filho? Se o corpo fosse tão maldito, por que em 1 Coríntios capítulo 15, se não me engano, Paulo vai dizer que nós teremos corpos glorificados, corpos? Por que Cristo quando ressuscita tem corpo? Se o corpo fosse maldito, era a hora dele falar, olha, morri, larguei para trás esse troço maldito, agora eu sou sou tipo assombração, sou tipo caça-fantasma. Não era. Ele diz, toque em mim, toque em mim e verás, toca nas minhas chagas. Então, isso é um pensamento grego, um pensamento humanista, enfim, não pense assim. A Bíblia, cultura hebraica, cultura judaica, diz que Deus trata o homem como um todo. Deus, quando salva, transforma o homem, é alma e corpo. Deus não está interessado só na sua alma, né? Eu já falo muito isso aqui, né? Ah, Deus sabe o meu coração, pastor, mas está fazendo um monte de besteira com o corpo, fazendo tudo que vale. Deus não é cardíaco, Deus não é médico, né? Cardiologista. Deus está interessado no homem como um todo. Deus, quando regenera o homem, trata de forma completa. Tudo é criação dele. Se o corpo fosse maldito, Deus não teria feito. Pense, o corpo foi feito antes da queda. Foi feito do pó, foi feito do barro. E Deus soprou em suas narinas e foi feito alma vivente. Então, é bênção de Deus. Então, queridos, o Deus da aliança não é um Deus de mortos. É Deus de vivos. Guarde isso. Deus de vivos, e ninguém está dormindo, estamos na glória. Te repito, fico muito chateado quando eu vou num culto e escuto um pastor falar que fulano está descansando. Não está descansando, está cantando santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, está adorando, está achando seu culto bom. Imagina os irmãos que morreram há 3 horas atrás agora na Indonésia, é infinitamente melhor do que o seu. Não estão dormindo, estão aproveitando daquilo que eu anseio que chegue para nós um dia. É isso que eles estão fazendo. Então a morte põe fim ao casamento entre homem e mulher, mas marca o início do relacionamento entre homens e Deus. O nosso prazer será unicamente em Deus. Ele irá satisfazer todas as nossas necessidades. Hoje as nossas necessidades são supridas com os maridos, com as esposas, com os filhos, com as relações afetivas, mas no céu todas as nossas necessidades serão preenchidas pelo Deus Todo-Poderoso. Assim sendo, os irmãos estarão lá apenas para fazer parte da igreja, louvar e bendizer o nome de Deus. Certo? A responsabilidade de provar que isso é mentira é daqueles que não acreditam. A Bíblia me diz o contrário. Certo? E aí Jesus deixa bem claro isso. Então eu quero frisar isso aqui. Aqueles queridos nossos que partiram, aqueles queridos nossos que já foram, podem momentaneamente parecer-nos mortos, podem momentaneamente parecer distantes da gente, podem momentaneamente parecer-nos tão afastados que a gente não consegue visualizar. Mas entenda, na presença de Deus, eles estão vivíssimos, muito bem vivos, conscientes do lugar que estão. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Pregamos aqui há poucos dias, há pouco tempo, que o rico diz, ó Senhor, pede para Lázaro molhar a mão um pouquinho aí, que estou morrendo de sede aqui no inferno. Pede para Lázaro ir lá falar com meus irmãos, para que eles não venham para cá. Tinham consciência de onde estavam, plena consciência de onde estavam. Lázaro no seio de Abraão, no céu, como era entendido no Antigo Testamento, e o rico já no Hades, pagando pelos seus pecados. Então, guarde isso. Aqueles nossos que nós amamos, que se foram, ainda que pareçam para a gente mortos, eles estão louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor, só aguardando que a gente chegue, só nos aguardando, e em breve todos lá estaremos. A relação deles com Deus jamais poderá ser interrompida. Jamais poderá ser interrompida. Como eu disse, se hoje a gente se regozija quando a gente sente a presença de Deus na nossa vida, imagina o que os nossos irmãos em Cristo Jesus estão vivendo agora. Imagina, é incomparavelmente melhor. Vamos lá, 39 e 40, para a gente terminar.
Então disseram alguns dos escribas: Mestre, respondeste bem. Dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. Olha que coisa ridícula. Eles eram tão pecadores, tão maliciosos, que o grupo dos escribas eram aqueles que de manhã estavam tentando pegar Jesus na pergunta do dinheiro. Só que eu já falei que eles não gostavam, não concordavam com os saduceus nessa questão, porque os fariseus acreditavam na ressurreição, e os saduceus não. Aí, eles estavam juntos contra Jesus, fazendo revezamento. Era uma escala, cada um tenta de uma vez pegar Jesus. Mas quando Jesus dá uma pancada nos saduceus, os escribas e fariseus agora dizem: ó mestre, isso é bom mesmo, hein? Tipo assim, deu uma pancada nos saduceus, estou satisfeito, eu concordo com isso também, mas já eles vão se unir para matar Jesus de novo. Mas eles eram extremamente mentirosos, extremamente corruptos, extremamente maliciosos, e aí eles conseguem mudar de lado, mudar de pensamento de uma forma muito horrível. E aí o texto termina dizendo: dali por diante não ousaram mais interrogá-lo, ou seja, não tinham mais condições de tentar Jesus, porque perceberam que todas as perguntas que lhe eram feitas eram respondidas de forma muito sábia por Jesus. E aí, já, na semana que vem, a gente vai ver como vai continuar o desenrolar dessa mensagem e o desenrolar dessa tensão entre Cristo e os seus acusadores. Eu já vou adiantar aqui, né, até porque se você ler a Bíblia você vai saber, mas é impressionante. Vocês vão ver lá na frente, Jesus diz assim, acabou de dizer, de manhã a gente pregou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lá na frente, quando levarem Jesus para acusá-lo, vão dizer assim: olha, esse aí diz que não tem que pagar tributo para César. Covardia, mentira, malditos. Jesus disse: dai a César o que é de César. Mas lá na frente vão dizer: olha, esse Jesus está dizendo que é rei e está falando para todo mundo não pagar imposto. E era assim que eles pensavam. Vamos terminar? 4 aplicações, na verdade 5 para a gente terminar. Primeira aplicação: percebemos aqui que a incredulidade é um pecado muito antigo. E líderes incrédulos também não são de hoje. Cuidado. Incredulidade é um pecado muito antigo e líderes incrédulos também não são de hoje. Já vem de muito tempo. E a gente tem que se acautelar da incredulidade. Ah, pastor, eu estou livre disso. Não, queridos. Todos nós estamos expostos a isso. Cuidado. Como eu disse, às vezes é uma ideologia. Às vezes é um ensinamento no trabalho, na faculdade. Às vezes é algo que a gente lê, que nos leva a pensar contrário à palavra de Deus e nos tornar incrédulos para com aquilo que Deus fala. Sinceramente, meus irmãos, eu não estou nem aí para o que o mundo diz, o que o mundo acha. Não estou nem aí se é ridículo crer na doutrina da ressurreição. Eu não estou nem aí. Eu acho que é mais ridículo ainda crer com uma bactéria. Quando eu estava olhando para a Catarina ali, eu falei: ainda tem gente louca que acredita que esse negócio veio de uma bactéria, que a gente veio de um macaco. Eu falei isso aqui 300 vezes, né, queridos? Eu queria que um evolucionista me explicasse. Eles dizem que a gente veio do macaco, né? E que a gente foi, né? Tem aqueles desenhos, né? Que o ser humano vai ficando ereto. Só que tem o seguinte: tem macaco e tem ser humano. Cadê a galera do meio? Cadê eles? Cadê o homo, não sei o quê, o da caverna? Cadê? Porque se a tendência é evolucionista, era para ser macaco até hoje evoluindo. E a gente tinha que estar evoluindo também. Mas, na verdade, a gente está regredindo, não é verdade? A gente está só piorando. Mas não consigo. Ah, pastor, ridículo essa tua crença de ressurreição. Tranquilo, meu irmão. Para mim é mais ridículo achar que uma bactéria fez tudo que a gente está olhando. Fez tudo que a gente vê. Para mim é mais ridículo achar que o boom disse a hora certa que o sol tem que subir e tem que descer. Ridículo. É ridículo. Então, estou preocupado com o que o mundo pensa de mim. Não vim ao mundo para agradar os homens, como a gente leu de manhã em Gálatas. Procuro eu o favor dos homens? Não. Procuro eu o favor de Deus. E a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para aqueles que se perdem. Então, cuidado com a incredulidade, tá? Falando da incredulidade, segunda aplicação, ainda que a incredulidade seja antiga e ela possa entrar no nosso coração, a verdade sempre prevalecerá contra a incredulidade. Vai chegar um dia, falei isso aqui,
Ontem, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Então a verdade sempre prevalecerá contra a incredulidade. Então, meu irmão, fuja da incredulidade enquanto é tempo, porque haverá um dia que a incredulidade vai se dobrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Terceira aplicação, é muito comum, cuidado com isso, incrédulos usarem de fatos hipotéticos para acusar o crente, como foi aqui. Olha Jesus, um irmão casou, outro irmão casou, outro irmão casou, outro irmão casou, sabe? Cuidado com isso, cuidado com essas hipóteses que os incrédulos tentam lançar contra a gente para desacreditar a palavra de Deus. Não caia nesse tipo de armadilha, certo? Não caia nesse tipo de bobagem. Pessoas que não acreditam em nada, mas querem nos colocar contra a parede com suposições ridículas, simplesmente para tripudiar e para ridicularizar a nossa fé. Quarta aplicação, vemos aqui algumas verdades eternas nesse texto. Verdade sobre a relação que teremos no céu, e vemos também a verdade da ressurreição do corpo e da vida eterna. Deus é Deus de vivo, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Então um texto, aparentemente não muito, mas 3 verdades teológicas importantíssimas. Como seremos no céu, como nos relacionaremos no céu, e que Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos, não tem ninguém dormindo. Tem todo mundo dizendo 24 horas, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos, certo? Quinta aplicação para a gente terminar. Percebemos aqui que Jesus cria, e não era só Jesus, desde Moisés e dos antepassados, criam na ressurreição. E é uma crença principal do cristianismo. É uma crença primordial do cristianismo. Se você tira essa crença, você está com uma anátema, você está com uma mentira. Uma meia-verdade não é verdade, é mentira. 80% da verdade não é verdade, é mentira. Então, se você tira a crença na ressurreição que Cristo ensinou, você não tem uma verdade mais ou menos, você tem uma mentira. É por isso que a gente sempre insiste, dizendo que a gente prega só Jesus. Porque quando você tem Jesus mais Maria, você não tem a verdade mais Maria, você tem uma mentira. Você tem a verdade distorcida. Quando você prega Jesus mais o sábado, você não tem a verdade. Você tem uma verdade distorcida, isso é mentira. Quando você prega Jesus mais boas obras, façam isso para ser salvos, você não tem uma verdade. Você tem a verdade distorcida, e verdade distorcida é mentira. Então por isso que a gente tem que crer somente em Jesus, como o único suficiente Salvador da nossa vida. Sem Ele, estamos todos perdidos. Sem Ele, a ressurreição vai acontecer do mesmo jeito. Ah, não acredito em ressurreição. Liga não, ela vai acontecer do mesmo jeito. A diferença é de que lado você vai estar no dia dela. Certo? Vamos terminar? Fiquem de pé, queridos.